Eu sou autor de Memórias de Filipe. Inefáveis Deus é o primeiro livro da trilogia. Assino como Nahash, Serpente de Bronze. É um romance histórico, baseado em fatos reais, e que foi conduzido, vamos dizer assim, a história, a partir de relatos de uma senhora que se apresentou a mim como sendo minha avó, a avó do Filipe. Ela falou para eu escrever esse livro contando uma série de fatos. A nossa vida de camponeses mesmo da França, do século XIX, de uma cidadezinha a nordeste de Paris, a uns 50 quilômetros mais ou menos. Na hora eu ainda não sabia, ele foi sendo montado à medida que ela foi me passando informações para eu pesquisar sobre. As primeiras coisas que ela me falou para poder escrever era justamente, não sou espírita, eu sou esotérico e acredito numa linha de esoterismo que trabalha com energia mesmo, com luz. Tanto que o Nahash é isso, é o agente universal, essa luz universal. E ela me propôs diversos assuntos. A família, a nossa família, naquele tempo. Um parênteses antes, ela se apresentou de uma forma muito inusitada. Uma senhora vestida de uma roupa branca, segurando um galho na mão, fazendo rodopios sobre a água. Não tem nenhuma relevância com a nossa cultura. E esse galho tinha nós que eu enxergo como nós de pele de coelho amarrado. Depois ela foi me passando informações, eu descobri que ela é uma sacerdotisa celta, o pessoal fala Wicca hoje, seria uma druidisa. E ela ia me passar algumas informações para eu colocar nesse livro. E eu deveria colocar pessoas também nesse livro, pessoas de nosso convívio de conhecimento pelo menos. Santos Dumont seria uma delas, Madame Curie, outra. Mas eu não conseguia entender por que eu teria que colocar essas pessoas, né? Ao longo do meu contato com essa senhora, minha avó, a avó do Filipe, eu fui descobrindo os links que existiam entre a história e essas pessoas. Outros acontecimentos também foram aparecendo, né? Uma coisa que eu gosto de lembrar é assim, no caso dela, das informações dela, eram frases curtas e indicações de onde procurar e o que procurar. Por exemplo, a nossa casa onde fica? 50 quilômetros de Paris. Mas como que eu cheguei lá? Então uma série de indícios foi me levando. Uma floresta. Que tipo de floresta? Que região? Tá? Coisas foram ajudando eu a encontrar um caminho a ser seguido. Enquanto isso, eu me via como sendo uma outra pessoa. Não acredito nesse tipo de reencarnação, eu sou de outra linha de pensamento. E isso foi se montando, e eu fui montando um livro, tá? Durante as minhas férias de 2013, começo de janeiro. Então eram vários capítulos, vários assuntos que não tinham ligação alguma, frases, às vezes coisas que me vinham à mente, situações. Eu sempre gosto de falar do meu cachorro. Eu tenho um cachorro, vira-lata, pretinho, mas eu enxergava, quando eu ia passear com o meu cachorro, um outro cachorro, e um outro lugar, uma floresta. Eu sempre andava com uma espingarda, armado, criança mesmo. Então o interessante é que, mesmo no começo das memórias, eu me lembro como sendo uma criança, não como sendo um adulto.
E esse cachorro me acompanhava nessas andanças pela floresta. É um cachorro cinza, de pelo encaracolado. E eu, com a imagem do cachorro, comecei a procurar na internet. Hoje fica muito fácil, né? Até que eu achei o bendito cachorro da França. Ele é de uma área específica da França. Isso foi se somando àquela floresta que eu convivia, que eu via, que ela dizia que a gente morava perto dessa floresta, onde tem umas formações, né, rochosas lá colocadas para o culto. Ela, sendo uma sacerdotisa celta, ela fazia cultos perto dessas pedras e nessa região. Então tudo isso foi se somando a outras informações que ela foi me dando, inclusive nomes. No começo eu achava que era uma bobagem da minha cabeça, mas quando eu encontrei o cachorro sendo daquela região, que é a Picardia, cachorro específico da região, com aquelas características, e ela havia me passado um nome também de uma pessoa. Ela havia mencionado que eu dava aula para um senhor, um rico lá na época, dava aula de conhecimentos esotéricos também, de cabala. E esse homem vinha de carro, e aí, por enxergar o carro, eu fui atrás, sabendo que era 1910, a época que eu escrevia. E esse homem vinha de carro, eu localizei o carro, é um De Dion Bouton, carro francês. E apareceu um nome junto com isso. Não o nome dessa pessoa, mas de outra pessoa. A pesquisa hoje é muito fácil de fazer, né? Então, o De Dion Bouton, que eu achei, ela me contava a descrição do meu aluno, né? Um senhor careca, bigode vasto, e que eu falo que se assemelhava ao Barão do Rio Branco. Quando eu achei a foto do carro, eu fui pesquisar sobre o carro e encontrei o dono da fábrica. Nisso aparecia o motorista dele, o motorista negro, que vinha sempre muito bem vestido, né? Um fardamento bacana. E aí eu encontrei uma foto dos dois. Eu achei interessante, porque ela lembrava muito, né? E logo depois eu encontrei a pessoa, o nome. Mudava uma letra só, mas o som fica igual, né? Porque ela ficava me cantando no meu ouvido, sempre falam, no meu ouvido direito. Essas situações, e os nomes, e os acontecimentos. E aí eu fiquei mais atento como se fosse algo real. Porque esse cara era o sócio desse outro, do meu aluno. Nome de verdade. Então, fácil de encontrar na internet hoje. Tudo foi se somando até que eu percebi que o assunto também se vinculava a um crime acontecido no século XIX, no meio do século XIX, envolvendo o arcebispo de Paris. Nesse ponto eu fiquei em dúvida de seguir adiante, porque não queria ser veículo do criminoso. E aí fui consultar umas pessoas que têm esse poder de entrar em contato com o outro lado. E uma dessas pessoas me afirmou que não seria o caso, não era comigo a história. Tinha a ver comigo, no caso Felipe, mas não era eu diretamente, então, porque senão eu não daria veículo para nada. E aí eu me conformei e comecei a escrever, de verdade. Então todas as situações, todos os capítulos, são dezenas de capítulos, eu demorei uns 2 anos para escrever, contam diversas passagens sobre coisas esotéricas, paranormais, né? Inclusive sobre o próprio crime.
O crime é relatado por Eliphas Levi e ele é colocado no meio da situação também. O meu estudo, né, com o material do Dogma, Ritual de Alta Magia e outros livros de Eliphas Levi, ampararam na construção do livro também, mas de uma outra maneira, porque pessoas apareceram na história, familiares, pessoas de fora, contato com essas pessoas de fora que tiveram uma vida na época, contato com acontecimentos da época que eu não tinha noção. A gente é muito ignorante sobre história, especialmente história francesa. E isso tudo envolvendo esse lado paranormal. Então, pesquisas paranormais que o Philippe e o amigo dele, principalmente, chamado de Melville, fizeram. Esse de Melville lutou na guerra da Crimeia. Na infância eu lembro de uma imagem de um hospital na guerra da Crimeia. Então eu vi as pessoas dentro desse hospital, acomodadas de uma maneira estranha, muito morenos, muito vincados na pele, e mostrando que era um lugar seco, com calor extremo. E depois pesquisando, né, porque tem parte que é coisa lembrada e tem parte que é coisa pesquisada. Eu comecei a confirmar muitas das informações que eu recebia dessa minha avó, porque ela é o fio condutor da história. Num certo ponto apareceu o irmão dela, o irmão gêmeo dela. Ela, druidisa, celta, Wicca, que fazia rituais na floresta, ligado às situações lá dos deuses, né, do deus Cernunno, da deusa Beltane, das diversas aparências que ela toma, e ele, um padre da Igreja Católica. Ele, afastado do centro da igreja, porque talvez estivesse envolvido com práticas de estudo de cabala e outros rituais, né, esotéricos do ocultismo, ligados ao ocultismo. Muitas situações, o primeiro livro tem a capa uma menina andando a cavalo. Então a primeira situação real de vivência muito forte era o galope do cavalo, que eu ouvia diversas vezes. E eu me deparava com a situação de uma menina andando a cavalo, perdeu o controle do cavalo e aconteceu um acidente com ela. O pai da menina se torna o mecenas da família, já era ligado de uma certa forma à família do Philippe, dessa minha avó, mas aí a coisa se aprofunda. Tanto que ele banca a ida do Philippe para Paris para estudar justamente com Eliphas Levi. Na época ainda não era Eliphas Levi, era chamado de Constant, Alphonse Louis Constant. E também depois levou o meu irmão, desculpe falar assim, mas para lá também. Só que ele tomou o caminho diverso. Ele era artista, desenhista, retratista. E ele pega o barco do impressionismo também na época. Então muita coisa vinha em imagens das situações que meu irmão vivia, de que de Melville, meu amigo, vivia na guerra, das coisas que nós fazíamos ali, de pesquisa do oculto, do sobrenatural, e os contatos do próprio Philippe, que envolvia inclusive exorcismo. Ele participou de um exorcismo na época, de uma cidade perto, e tudo isso eu vou contando no livro. O final eu não vou contar, claro,
é só um release muito simples, é uma obra muito comprida e tem diversas passagens muito interessantes porque me remetiam a lembranças dessa minha vida, de sonhos que eu tive, de acontecimentos da minha vida, e eu coloco